Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Vamos retomar então nossas últimas aulas. Eu estava falando um pouquinho sobre embargo de declaração e eu queria falar sobre três pontos específicos que ficou faltando na nossa última aula, que é os embargos de declaração e o pré-questionamento, ou a ampliação do quórum do 942 e a possibilidade de majoração. Vamos lá então. O primeiro ponto aí específico é os embargos de declaração para fins de pré-questionamento, que está lá no artigo 1025 do Código. O que diz o artigo 1025? Vamos ler aí o artigo 1025, que ele é fundamental para que eu possa depois tentar explicar ele da melhor maneira possível. O artigo 1025 diz o seguinte: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Primeira informação importante com relação a esse tema. Esse dispositivo ele veio para derrubar a súmula 211 do STJ. Tá? Essa súmula 211 do STJ diz o seguinte: inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi apreciada pelo Tribunal ACOR. Para a gente entender o 1025, a gente precisa entender a súmula 211. Essa súmula 211 diz o seguinte: imagine que o TJ Goiás julgou o seu acórdão. Você entende que há uma omissão com relação a determinado dispositivo legal. O tribunal não se manifestou sobre, por exemplo, um dispositivo do Código Civil que foi invocado. Então há aí uma omissão. Ora, se há uma omissão, o recurso cabível é os embargos de declaração, para suprir essa omissão do tribunal. Imagine então que o tribunal não conheça dos seus embargos de declaração, ou ainda que conheça, negue provimento e fala não há omissão nenhuma. E exatamente esse dispositivo legal invocado nos embargos de declaração que iria embasar o seu recurso especial. E esse dispositivo não consta do acórdão. O que o STJ entendia com a súmula 211? Que você tinha que, primeiro, entrar com recurso especial alegando violação ao artigo 535 do CPC 73, que era o dispositivo que tratava dos embargos. Então você tinha que entrar com RESP falando: STJ, o Tribunal de Justiça de Goiás não se pronunciou com relação ao dispositivo legal do Código Civil que eu invoquei. Ou seja, houve uma violação ao artigo 535, porque eu entrei com os embargos e ele entendeu que não era caso de admitir ou de julgar os embargos de declaração. Logo, houve uma omissão por violação ao 535. O que o STJ fazia? Dava provimento ao recurso especial, mandava os autos voltarem para o tribunal, para que o tribunal, então, se manifestasse com relação ao dispositivo de lei que foi invocado lá nos seus embargos de declaração. Para evitar essa subida, descida e uma nova subida, é que veio o 1025. O 1025, então, fala que aquilo que foi levantado, aquilo que foi discutido nos embargos, que foi provocado nos embargos, consideram-se incluídos no acórdão para fins de pré-questionamento. Ou seja, a sua omissão, a sua tese de omissão dos embargos, o legislador está falando: eu vou considerar isso como se estivesse lá no acórdão. Mas, para que eu considere como se estivesse incluído, o STJ, ou o Supremo, vai ter que reconhecer que o Tribunal de Justiça, o Tribunal ACOR, realmente incorreu em erro, incorreu em omissão. Então, ele supre essa descida do recurso para a nova subida. Tá? Então, é isso que o 1025 vem dizer. É um pré-questionamento ficto aí. Eu provoquei o tribunal ACOR, através de uns embargos de declaração, para que se ele se manifestasse com relação a determinado dispositivo, é o que basta. Se ele vai querer se manifestar ou não, não me interessa. Se ele se mantiver inerte, falar que não há omissão nem nada, se o STJ entender que realmente o tribunal se omitiu, a questão é como se estivesse decidida. É ficta. Tá? Consequentemente, eu preencho o pressuposto de causa decidida, que é um dos pressupostos do recurso especial extraordinário. Ok? Então, esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é a aplicação do artigo 942 em sede do julgamento dos embargos de declaração. Aquele quórum estendido, ele tem aplicação em sede de embargos, tá?
Então imagine que o Tribunal de Justiça ele vai lá e julga a sua apelação. E é uma decisão unânime. Ora, se é uma decisão unânime, não há que se falar em aplicação do 942. Mas imagine então que você embarga de declaração desse acordo. E no julgamento dos embargos de declaração, eu tenho então uma votação não unânime, modificando o acórdão embargado. Veja, nós não vimos aquele noção de efeito integrativo dos embargos de declaração, eu falei isso na próxima aula, na aula anterior. Ora, se eu tenho esse efeito integrativo, então, na verdade, aquela decisão integrada a essa, ela passa a ser uma decisão não unânime. Logo tem aplicação o 942, tá? 942. Tá? O mesmo deve ocorrer em relação aos embargos de declaração que, por maioria, modifiquem o julgamento originário e, consequentemente, alterem a decisão parcial de mérito. Né? Então, havendo essa modificação no julgamento, havendo uma decisão não unânime, aplicação do 942. E outra questão é a majoração dos honorários. Os honorários recursais, é possível majorar no julgamento dos embargos de declaração? Aqui é uma questão extremamente polêmica, tá? Sendo que há, de um lado, o entendimento de que não é possível a majoração no julgamento dos embargos de declaração, pois é um recurso que é julgado no mesmo grau de jurisdição. Isso é uma especificidade desse recurso. Quem julga é quem prolatou a decisão originária. Tá? Então, há uma linha de entendimento de que entende que aqueles honorários, a majoração, ela precisa de um julgamento por um outro grau de jurisdição, então não se aplicaria nos embargos de declaração, tá? E esse entendimento foi adotado, inclusive, no enunciado 16 da Infam, que fala bem isso, diz o seguinte, o enunciado: não é possível majorar honorários advocatícios na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição, e também há uma decisão do STJ nesse sentido. No entanto, o Supremo já teve um acórdão em sentido diferente disso e admitiu a majoração. Então, veja, é uma questão polêmica, a maioria da doutrina se posiciona no sentido de que não é cabível, já há um acórdão do STJ nesse sentido, só que o Supremo teve uma decisão admitindo essa majoração. Ok? Então era isso que estava faltando de embargo de declaração. A gente encerra essa matéria e agora, no próximo vídeo, nós iremos ver o recurso ordinário condicional. Ok? Um abraço a todos.